Amigos que acompanham aqui o nosso canal e também a nossa página no Facebook. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alexander Dantas, sou advogado e hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. No vídeo postado há alguns dias, nós fizemos uma geral do pacote do ministro Moro, mostrando quais são os objetivos que ele busca atingir com essas alterações aí contidas nesse projeto de lei. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro ponto de mudança, daqueles mais significativos que o pacote traz, que é a alteração no Código de Processo Penal que possibilita, como regra, a prisão após o julgamento de segunda instância, a execução provisória da pena, sem se aguardar o esgotamento de todos os recursos. Bom, como é que hoje isso ocorre? Nós temos uma regra, um princípio, na verdade, que está no artigo 5º, no seu inciso 57 da Constituição Federal, Constituição essa promulgada em outubro de 88, que traz que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Bom, nos primeiros anos, o Supremo Tribunal Federal, o STF, entendia que esse princípio contido no inciso 57 do artigo 5º da Constituição não impossibilitava a execução antecipada ou provisória da pena após o julgamento em segunda instância. Para você, às vezes, que não está muito acostumado a como funciona o sistema penal, o sistema processual penal brasileiro, quando o indivíduo responde a um processo penal, ele é julgado por um juiz de primeira instância. Ele sendo condenado, por exemplo, ele pode recorrer via apelação para um colegiado de 3 desembargadores do Tribunal de Justiça local, que é o que a gente chama de segunda instância. A partir do momento em que esse tribunal, digamos, mantém essa decisão de primeira instância, esse acusado, excepcionalmente, em algumas situações muito específicas, ele pode recorrer a outros 2 tribunais, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial, ou ao STF, via recurso extraordinário. O que acontece? O primeiro entendimento do STF, que vigorou de 1988 até o ano de 2009, era de que esses recursos, como não têm um efeito suspensivo, eles não impossibilitam de que se tenha já a execução da pena, ou seja, daquela pena lá contida no acórdão emanado desse colegiado de 3 desembargadores. Vamos pegar um exemplo. Um acusado por um crime de roubo foi condenado a pena de 6 anos de reclusão pelo juiz de primeira instância. Ele recorre e em segunda instância, os desembargadores entendem que aquela decisão está correta. Então ele vai ter que cumprir uma pena de 6 anos de reclusão nesse exemplo. O que acontece? Se esse acusado recorrer desse acordo para o STJ ou para o STF, no primeiro entendimento do STF, que vigorou durante praticamente aí 20 anos, era de que ele poderia já ter essa pena executada de imediato, essa pena de 6 anos, independente do resultado dos recursos. Se os recursos fossem julgados favoráveis e alterassem aquela pena, aí sim ele teria a sua execução alterada ou até mesmo suspensa. O que acontece? Em 2009, o Supremo julgou um habeas corpus, o relator foi o ministro Eros Grau, e houve uma mudança nesse entendimento. E aí o Congresso Nacional aprovou uma alteração no Código de Processo Penal, que é a atual redação do artigo 283, que diz que os casos em que se pode ter a prisão, que seria a prisão em flagrante, as prisões provisórias, né, temporária e preventiva, e a prisão após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou seja, o Congresso positivou aquele novo entendimento que o STF teve em 2009. Só que houve uma reviravolta em 2016. E a atual composição do STF, basicamente a mesma, né? Houve alteração aí de um ministro, entendeu que é possível sim a execução antecipada da pena, ou seja, a prisão já a partir do julgamento de segunda instância, que era um entendimento que vigorou até 2009. O que o ministro Sérgio Moro fez? Ele, no seu projeto de lei, nesse seu pacote,
ele incluiu ali a revogação do artigo 283 do CPP e a inclusão de um novo texto no próprio CPP, constando que a regra a partir de agora será se ter a execução já da pena a partir do julgamento de segunda instância e, excepcionalmente, apenas se os recursos ou especial ou extraordinário tiverem um efeito suspensivo, aí é que você não terá execução. Serão em casos muito excepcionais. Essa é a alteração que o ministro Sérgio Moro quer fazer com a alteração do Código de Processo Penal, que é uma alteração de uma lei ordinária. Então, 2 pontos que nós temos que analisar aqui, e isso será feito no próximo vídeo, primeiro, esse entendimento do STF atual, ele está correto? É possível realmente se ter antecipação dessa execução da pena? Isso não fere o princípio da presunção de inocência, que está lá no artigo 5º, inciso 57? Segundo, o ministro Sérgio Moro faz por bem tentar uma alteração do Código de Processo Penal em vez de uma alteração via emenda constitucional da própria Constituição Federal? Isso nós vamos tratar no segundo vídeo para complementar esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.